Dá tempo ainda para a gente olhar para o cenário internacional rapidamente, porque o secretário de Estado americano Antony Blinken vai viajar ainda essa semana para o Oriente Médio para discutir a situação na Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad. A viagem na reta final do governo Biden acontece em meio à incerteza de como será a relação dos Estados Unidos com os rebeldes que tomaram o poder. A nossa correspondente Mariana Jangiacomo tem mais informações. Antony Blinken, que foi muito presente, Mariana Jangiacomo, na guerra, principalmente na faixa de Gaza e Israel. E agora tenta, pelo menos, colocar os pontos nos is e ver como os Estados Unidos vão se comportar diante de um cenário conflagrado na Síria. Isso, Líbia, exatamente. Antony Blinken, que foi várias vezes para o Oriente Médio, em meio a essa crise, e agora vai de novo, vai visitar a Jordânia e a Turquia. E antes, o Departamento de Estado americano emitiu um comunicado citando os 4 requerimentos para que o governo americano reconheça um governo sírio. Isso é muito importante porque foi a primeira vez que os Estados Unidos falaram abertamente sobre o que um novo governo precisaria ter para ser reconhecido pelos Estados Unidos. Então, vamos lá. A gente separou aqui quais foram essas 4 exigências. A primeira, o respeito completo aos direitos das minorias. Essa é uma preocupação enorme com quem vai chegar ao poder agora na Síria e com a possibilidade de uma perseguição a minorias, principalmente minorias religiosas. Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira exigência do governo americano para que seja reconhecido um futuro governo na Síria como um país, um novo governo depois de Bashar al-Assad. A segunda exigência, facilitar o fluxo de ajuda humanitária a todos que precisam. A terceira, impedir que a Síria seja usada como base para terrorismo ou ameaça para vizinhos. Esse ponto também é muito importante por causa da localização geográfica da Síria, que é muito privilegiada e, inclusive, por isso é tão visada por quem? Por Vladimir Putin. Vladimir Putin, que tinha Bashar al-Assad como um dos principais aliados no Oriente Médio e que se aproveitava e muito dessa localização privilegiada da Rússia. Então, esse é um ponto aqui dos Estados Unidos realmente bastante importante por causa disso, pensando já nas alianças que esse futuro governo poderia tomar, com quem esse futuro governo poderia se aliar e como essa outra parte poderia tentar se aproveitar do território de alguma forma. E o quarto ponto estabelecido pelos Estados Unidos, garantir que todas as armas químicas sejam destruídas. Existe uma preocupação enorme com as armas químicas do regime de Bashar al-Assad na Síria, com a possibilidade dessas armas serem alvo de ataques, acabarem causando muita destruição. Então existe o medo e a preocupação, a cautela para que essas armas sejam destruídas da forma correta, não caiam nas mãos de pessoas que possam usar essas armas contra a população. Então, claro, a gente percebe esse cenário de muito receio com relação ao que acontece agora na Síria e também a disposição dos Estados Unidos em dialogar com esses grupos rebeldes e em realmente reconhecer a formação de um novo governo, Uribe e Tainá.